Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Estou começando mais um vídeo. Faz muito tempo que eu não gravo, na verdade, acho que deve fazer já umas 3 ou 4 semanas que eu não gravo nada. Simplesmente pelo fato de que minha vida está muito corrida em questão de trabalho e eu estou indo para a Colômbia daqui um mês, basicamente, então tem muita coisa que eu tenho que resolver até o dia da nossa viagem. E é por isso então que eu tô focando muito no trabalho e na organização da vida. Mas enfim, um tempo atrás eu perguntei no meu Instagram e aqui na comunidade do YouTube também se as pessoas, se vocês, telespectadores, tinham alguma dúvida ou curiosidade sobre a minha vida. Recebi algumas perguntas e eu vou estar respondendo elas hoje. Então, sem mais delongas, eu vou começar respondendo algumas perguntas. Na verdade, eu recebi várias perguntas sobre a minha vida aqui no Canadá. Então, eu acho que vai ser legal sair por aí, pela cidade e responder algumas perguntas. Então, mais ou menos esse é o meu plano. Eu vou também responder algumas perguntas aqui, enquanto eu faço meu skincare pra sair na rua pra responder o resto. Enfim, eu normalmente começo meu skincare com um creme hidratante. O creme hidratante que eu estou usando agora é esse daqui, que é de uma marca chamada Clearskin. Eu já tô usando faz muito tempo, na verdade, e é muito bom, tá ajudando bastante a minha pele. Eu também fiz Sculptra, né, que é aquele tratamento de colágeno. Tô tentando colocar meu celular aqui embaixo, mas acho que não vai rolar. Calma. Rolou. Esse barulho também que vocês devem estar ouvindo é a Luna, que ela tá brincando com o negócio dela. Mas enfim, aí eu coloco só um pouquinho. Uma das perguntas que eu recebi foi, na verdade, de alguém que mora aqui, perguntando em inglês se eu falo espanhol ou se eu, na verdade, só se eu perguntou se eu falo espanhol, né? Então não, eu não falo espanhol. Na verdade, eu acho que todo mundo que é da minha geração no Brasil foi pra Universidade Rebeldes, né? Então eu sinto que eu aprendi muito espanhol assistindo o RBD. E eu também, quando eu morava no Brasil, eu me mudei com meus pais para uma cidade que era literalmente na fronteira com a Argentina. Então, o espanhol era bem forte naquela cidade. E eu acabei, então, acho que também aprendendo um pouco naquela cidade, na minha escola e tudo mais. Também fazia aula de espanhol, né, no colégio, né? E também com Rebeldes e escutando Ser o Parecer, eu acabei aprendendo bastante. Pelo menos o meu ouvido, ele é bem, a minha audição é bem acostumada com o espanhol, então eu consigo realmente entender hoje em dia, e também tendo um namorado que é da Colômbia, né? Hoje em dia eu consigo entender bastante espanhol. Falar, eu acho que eu consigo se eu estiver com muita vontade, só que eu tenho um pouquinho de vergonha. Aí então eu posso falar então que sim, eu falo espanhol, só que eu não sou muito confortável falando. E sim, eu consigo entender espanhol, porém a minha língua nativa é português. Lindo, maravilhoso e complicado. Vamos pro segundo passo agora então. Eu tenho 2 protetores solares, na verdade eu acabei de comprar um que ele é bem limpo. Na verdade os 2 são limpos, né, porque os 2 são de mineral, Então, para protetor solar, eu tenho este, que é um protetor solar muito bom. É de uma marca que eu acho que é daqui de Vancouver, mas hoje em dia eles são bem populares e tu consegue achar em vários lugares. Enfim, é feito na Austrália, mas eu acho que essa marca é canadense, se eu não me engano. Outra vez eu tô falando bastante merda, né? E eu também comprei esse protetor solar, que ele também é bem limpo, os ingredientes dele são bem naturais. E ele também diz que não tem químicos, não tem nada. E eu tô gostando até agora. Então, normalmente eu misturo eles. Esse aqui é novo e esse aqui é o antigo, que dá pra ver. Enfim, aí agora que eu coloquei muito, na verdade. Merda. Agora eu vou colocar um pouquinho desse óleo. Segunda pergunta perguntaram qual que é o meu livro favorito. Se você assistiu alguns vídeos atrás, vocês talvez saibam que eu não sou uma pessoa que lê muito, né? Infelizmente, eu gostaria de ser aquelas pessoas que leem um livro por mês e tudo mais. Agora eu tô lendo Hábitos Atômicos, que é mais sobre, autoajuda, né? E eu estou gostando bastante. Então eu poderia dizer que Hábitos Atômicos é meu livro favorito. Mas na verdade não é meu livro favorito. Eu acho que eu não tenho um livro favorito, então respondendo a pergunta bem honesta, eu não tenho nenhum livro favorito ainda. Eu acabei de finalizar a minha sessão de fisioterapia. Eu estou fazendo fisioterapia porque eu estou com uma mania de puxar esse músculo assim.
E isso é por causa de estresse. Maravilha. Seria uma ótima oportunidade para responder uma outra pergunta, que é, você trabalha com o quê? Então, aqui no Canadá, eu já tive vários trabalhos, mas o que eu estou trabalhando agora é com marketing. Eu e o Frank, a gente tem uma agência de marketing aqui no Canadá. É bem estressante, eu não vou mentir, mas é muito bom, é muito legal trabalhar, tipo, ser o seu próprio chefe. Acho que o problema também é que eu sou muito perfeccionista, né? Então, tipo assim, qualquer coisa que eu faço e qualquer coisa que tem que ser feita, eu gosto sempre de dar uma checadinha antes, eu gosto sempre de fazer do meu jeito. É um defeito que eu tenho? É um defeito que eu tenho. É uma coisa que eu tô trabalhando pra melhorar? Ainda não, né? Mas tô tentando. Mas enfim, e daí fazem alguns meses que eu tô com essa mania de ficar puxando essa parte do meu lábio pra baixo. O cara falou hoje então que era estresse, que eu tô acumulando muito estresse e segurando muito estresse aqui no meu peito. Aí ele fez, tipo como se fosse uma acupuntura. Ele coloca as agulhazinhas dentro, né? Só que meu Deus. A acupuntura. Normalmente eles só colocam a agulha em lugares específicos do corpo. Só que ele pega a agulha e ele fica furando, não furando, né? Mas ele fica mexendo, machucando meu músculo, né? Dentro do corpo. Aí dói bastante. E daí ele fez então aqui, aí fez os meus ombros, fez atrás da minha orelha e fez aqui. Mas é isso, né? Agora eu vou voltar pra casa e daqui a um pouco eu venho responder outra pergunta. Então, outra pergunta que eu recebi, deixa eu abrir aqui, porque já estou perdido, foi como é que foi alugar casa aqui no Canadá. Então, foi, acho que fácil, né? Quando eu cheguei aqui no Canadá, na verdade, eu fui para uma casa de família, né? Era uma casa onde eu pagava e eu morava junto com a família, e daí eles faziam meu café da manhã, faziam comidinha e tudo mais. Aí eu morei lá por 2 semanas, aí depois eu aluguei um apartamento, aí depois eu aluguei outro apartamento, e foi super fácil, na verdade foi meio sorte, né? Quando eu cheguei aqui, tipo, quase 7 anos atrás, era mais fácil de achar casa e era mais barato também, né? Acho que as pessoas confiavam mais. Hoje em dia, eu acho que é um pouco mais complicado, até porque tem muita gente querendo e tem pouco apartamento barato pra alugar, né? Então, a disputa quando tem um apartamento mais barato, mais em conta, é muito grande. Outra pergunta também, já linkando com essa pergunta, alguém me perguntou como é que era o custo de vida aqui no Canadá pra moradia. Então, quando eu cheguei aqui era muito barato, só que hoje em dia é muito mais caro, né? Quando eu cheguei aqui, era basicamente, tipo assim, eu conseguia morar no apartamento por $1.500, $1.900. Hoje em dia é mais ou menos $2.500 a $2.700, $2.800 para um apartamento minúsculo de 1 quarto, 1 banheiro e super pequeno. Mas enfim, é o que o Canadá está podendo oferecer. A vida aqui no Canadá não é essa coisa linda que todo mundo acha. É muito caro, muito, muito, muito caro mesmo. Em Vancouver principalmente, né, que é a cidade que eu moro. Mas enfim. Então, outra pergunta que eu recebi foi onde é que eu morava aí no Brasil, né? Eu morava no Rio Grande do Sul e eu nasci em Guaíba, que é uma cidadezinha bem pequena no lado de Porto Alegre. E daí, quando eu tinha 7 anos, eu me mudei pra Uruguaiana, que é uma cidade que é fronteira com a Argentina. E daí, quando eu completei 17, eu me mudei pra Nova Petrópolis, que é perto de Gramado. E de Nova Petrópolis, eu vim para Vancouver. Então, eu sou gaúcho, com não muito orgulho, mas, sim, Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente veio no Slim Canyon Park, que é um parque com uma ponte suspensa, que dá um pouquinho de medo, mas é muito bonito e é muito legal. Eu vou responder 2 perguntas. A primeira pergunta é: como foi o processo de eu vir morar aqui no Canadá, né? Como é que foi o processo de vir pra cá? Então, o processo de vir pra cá, pro Canadá, quando eu vim, em 2018, foi meio fácil, porque a gente tinha várias opções, tipo de visto, e para brasileiros era um pouquinho mais fácil. Eu vim com um visto chamado Working Holiday Visa, e eu podia trabalhar e estudar por 1 ano inteiro, sem precisar me preocupar.
participar. Hoje em dia é muito mais difícil vir pro Canadá, né? Especialmente para brasileiros. Eu não sei porquê, porque eles cortaram bastante das opções de vistos que a gente tinha antigamente. Mas foi muito de boa, a gente aplicou e daí foi negado. Quer dizer, não foi tão de boa assim, né? Aí foi negado, daí a gente aplicou de novo e deu certo. Aí eu vim pra cá e foi super de boa. Aí chegando aqui, né, não tinha nada de inglês, não sabia falar inglês, não conseguia nem pedir um café. E fui aprendendo, fiz eu acho que 4 meses de curso de inglês. O que me ajudou mesmo foi trabalhar e ter contato com pessoas onde eu só falava inglês, porque antigamente eu acabava tipo saindo com bastante brasileiro logo no início e não foi muito bom para eu aprender, porque eu acabava sempre falando inglês português ao invés de estar falando inglês. Então teve um momento da minha vida que eu meio que decidi a aprender a falar inglês e me virar sozinho, não depender das outras pessoas. Tentei meio que não cortar completamente o meu ciclo de amigos brasileiros, mas eu cortei bastante o hábito de estar falando português, mesmo falando errado e tendo muita vergonha de falar inglês. Eu consegui praticar e trabalhando e tendo tipo trabalhos e tal, foi muito mais fácil para aprender o inglês do dia a dia, né? Tipo, falar com uma pessoa normalmente. Um dos trabalhos que eu tive aqui foi quando eu cheguei aqui, eu trabalhei numa companhia que limpava casas, o que foi um dos meus trabalhos favoritos, na verdade. Primeiro porque eu amo limpar, eu sou meio fissurado com limpeza de casa, e segundo, foi um trabalho muito legal, assim. Fiz muitas amizades e lá foi o momento que eu realmente aprendi inglês, porque eu acho que eu era o único brasileiro, um dos únicos brasileiros da empresa. O meu grupo, né, que era separado em grupos, era eu e uma menina da República Tcheca e outras meninas que não falam português. Então foi lá que eu realmente aprendi, tipo assim, a me comunicar e me virar sozinho. O que foi muito legal, eu aprendi muito mais inglês nesse trabalho do que eu aprendi nos 4 meses de curso que eu fiz aqui de inglês. Ano passado eu recebi meu PR, eu consegui aplicar, que é a minha residência permanente. Agora não preciso mais sair do Canadá. E daqui a um pouco eu consigo aplicar para daqui a vários anos eu consigo aplicar para cidadania, onde eu conseguirei meu passaporte canadense. E daí um beijo, é isso. Aí é um dos meus desejos, assim, de chegar nesse nível. Aí vai ficar muito mais. Aí daí eu consigo ativo. Enfim, esse é um dos meus desejos. Conseguir este negócio, este passaporte. Então, agora eu estou aqui no Canada Place, que é um outro lugar muito famosinho, tipo o porto daqui de Vancouver, onde vem cruzeiros do mundo inteiro, eles param aqui. Uma pergunta que me perguntaram. Uma outra pergunta se eu voltasse a morar no Brasil, o que eu mais sentiria falta no Canadá? Eu acho que o que eu mais sentiria falta no Canadá seria realmente o fato de eu estar podendo usar minha câmera agora na rua e o meu celular na rua sem ter medo de ser assaltado. O Canadá não é perfeito, né? Muita gente acha que o Canadá é um país perfeito, que todas as cidades são ótimas, que não tem corrupção, que não tem isso, que não tem aquilo, mas na verdade no Canadá existe muita corrupção e também existem muitos problemas, assim como no Brasil. Porém, aqui, acho que comparando com o Brasil, né, que não é tão ruim, mas acaba sendo bem ruim. Para pra pensar e para entender, para ler e pesquisar sobre as coisas erradas que acontecem aqui. Uma das coisas, então, seria realmente a segurança, né, sem ter medo de mostrar afeto pro meu namorado na rua, sem ter medo de realmente, tipo, andar com carteira no bolso, celular, câmera, acho que é isso. E vamos responder a outra pergunta, já que eu estou aqui. A outra pergunta seria, o que mais gosta no Canadá e o que mais sente falta no Brasil? O que eu mais gosto aqui no Canadá eu acho que é a mesma coisa, na verdade, a qualidade de vida mesmo, né? Que é bem melhor, né? Tipo, aqui tu pode ter qualquer tipo de emprego. Eu já tive vários empregos, que nem eu já falei antes, eu já trabalhei lavando prato em restaurante, eu já trabalhei limpando casa, vendedor de sapato. São empregos que nunca me faltou nada, sabe? Mesmo sendo um emprego, tipo, relativamente não tão bom comparado com o que eu tenho hoje, nunca me faltou nada, assim. Sempre recebi um salário muito bom que dava pra viver muito bem. E é uma coisa que no Brasil não é, né? Tipo, infelizmente, se tem tipos de trabalho, tipo, lavando prato em restaurante ou fazendo limpeza em casa, não vai ter uma qualidade de vida tão boa, infelizmente. E o que eu mais sinto falta do Brasil é realmente o afeto do brasileiro. Comida e família e amigos, né? O pessoal aqui é muito fechado e é muito difícil também de fazer amizade. Eu sofro bastante com isso. O fato de eu ser meio sozinho, né? Tipo, eu tenho o Frank, tenho meus amigos, só que na cidade que eu moro mesmo, eu não tenho muitas amizades. Eu tenho mais amizades numa cidade que é fora, e não é em Vancouver, né? Que é mais ou menos umas 8 horas de distância daqui. Mas eu acho que o mais sinto falta é esse afeto de pessoas, assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto da minha casa, eu gosto de ter muita gente na minha casa. Tipo, se juntar com os amigos, fazer janta, fazer isso e aquilo. Tipo, só tendo gente em casa falando sobre besteiras e tal, é uma coisa que eu sinto bastante falta, que eu não tenho aqui. Mas, é isso.
respondi essa pergunta, agora eu vou mostrar um pouco pra vocês. Olá, hoje já é outro dia e é bem difícil pra mim falar, mas hoje de manhã eu acordei com essa mensagem. O meu cabeleireiro vai se aposentar e agora não tem mais como cortar meu cabelo. É um momento muito triste pra mim, porque quem me conhece sabe que quando eu corto meu cabelo, e o meu cabelo é a única coisa que me deixa muito... que me dá faz me sentir bonito. E este cara, ele já corta meu cabelo faz 3 anos, né? E agora ele decidiu se aposentar. Eu não sei por que ele fez isso comigo, eu não sei por que ele tá fazendo isso comigo, né? Mas agora eu tenho que procurar um outro cabeleireiro, um outro profissional que vai conseguir fazer um trabalho excelente, assim como ele fazia. Ele é coreano, então eu acho que talvez eu precise achar uma pessoa coreana, porque eles acertam mais o meu cabelo, porque antigamente o meu corte de cabelo era muito feio. Aqui. Pois é, mas enfim, né? Agora a gente tá indo ver se a gente acha uma outra pessoa pra cortar nosso cabelo e eu vou trazer vocês junto comigo e responder algumas perguntas. Respondendo mais uma pergunta, e a pergunta de agora é: o que te motivou a morar no Canadá? Eu acho que o que me motivou a morar no Canadá é realmente ter uma qualidade de vida melhor. Não que a minha qualidade de vida no Brasil era ruim, mas em relação, de novo, tipo, segurança e tudo mais. E também porque eu queria muito fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Eu sou sagitariano. Então eu gosto sempre de mudanças, de testar e tentar coisas novas. Também sempre quis aprender inglês. E eu sabia que eu não ia aprender inglês direito se eu ainda estivesse morando no Brasil. Então vindo pra cá me ajudou bastante com isso. Mas eu acho que o principal é realmente a qualidade de vida, né? Morar num lugar legal e não ter medo de sair na rua e tal. E homofobia, né? Obviamente. Então, respondendo a outra pergunta, que idade que eu tenho? Eu tenho 27 anos, meu aniversário é dia 29 de novembro, de 1996, e eu sou sagitariano, como eu já falei antes. Alguém me perguntou qual que era o sentido da vida. Foi uma pergunta meio profunda, assim. Mas pra mim, o sentido da vida seria viver ela como se ela fosse o último dia. Eu sou uma pessoa muito... pode ser também um ponto negativo na vida, né? Às vezes. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer tudo muito rápido, sem muito pensar e sem pensar no lado ruim. Porque eu quero realmente, tipo, viver a vida. Eu quero fazer tudo sem ter medo, sem ligar pro que as outras vão pensar. Então, pra mim, é mais ou menos este o sentido. É tu viver e fazer o que tu quiser sem pensar demais. Tem gente que às vezes faz um monte de coisa porque eles ficam pensando o que os outros vão pensar, eles vão ficar com vergonha ou qualquer coisa, sabe? Mas tu tem que pensar que a vida é tua e tu faz o que quiser com ela. Ninguém paga as tuas contas, a não ser que a pessoa pague as contas, né? Daí talvez tu tenha. Mas no meu sentido, por exemplo, eu pago as minhas próprias contas, eu tenho a minha própria vida, então eu vivo ela todos os dias como se fosse o último dia. Eu faço tudo o que eu quero fazer sem muito me preocupar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Talvez a gente tá aqui, talvez a gente não tá. Fica meio pesado agora. Mas enfim, este é o sentido da vida para mim. Tô aqui pra responder outra pergunta. Alguém me perguntou... Pera, acho que vou tentar colocar vocês aqui, que eu acho que ficaria mais fácil. Então, alguém me perguntou qual que foi a maior enrascada que eu já me meti. E eu, na verdade, tenho uma história muito engraçada pra contar. Eu não sei se eu deveria estar contando, né? Eu vou contar. Mas eu não sou mais aquela pessoa, só pra vocês saberem, né? Eu não sou mais aquela pessoa sem cérebro. É a pessoa dessa história que vocês vão ficar sabendo agora. Eu, quando completei 17 anos, eu fui visitar o meu irmão na cidade que eu nasci, né? Porque a cidade que eu nasci é Guaíba. Só que eu me mudei pra Uruguaiana quando eu tinha 7 anos de idade, que nem eu já falei aqui. Enfim, eu costumava muito ir pra Guaíba pra visitar o meu irmão, a minha avó e meus amigos, né? Enfim, aí eu tenho uma amiga, o nome dela é Brenda. E a gente tava juntos um dia na casa do meu irmão e a gente queria muito fumar aquele negócio, aquela grama. Enfim,
Aí a gente não sabia como é que a gente ia conseguir isso, né? Aí, não acredito que eu tô falando isso. Aí a Brenda, essa minha amiga, ela conseguiu contar dessa pessoa. Aí essa pessoa falou, vocês me encontram então nessa rua, nessa pracinha, às 11 horas da noite e eu vou estar lá. E daí a gente tava com muito medo, né? Eu e a minha amiga. E daí a gente falou, tá bom, sem saber o que ia acontecer. Aí a gente chega os dois lá, de noite na rua, não tinha ninguém na rua, tava só esse cara estacionado no meio da rua com uma moto na frente dessa pracinha, dessa praça. Aí a gente chegou nele e a gente falou, oi. Aí ele falou, eu vou ter que, um de vocês dois vai ter que vir comigo. Aí a gente pensou, putz, o que a gente faz agora? A gente sai correndo, a gente fala, beijo, não queremos mais, ou um de nós dois vai? Aí eu pensei, não vou deixar a Brenda aí, né, porque ela é uma menina e a gente não sabe o que esse cara vai fazer. Vou eu, tentando ser o herói do dia. Meu Deus, acho que nem minha mãe sabe, ninguém sabe dessa história. Só eu e a Brenda, né? Nem meu irmão sabe dessa história, mas enfim. Aí eu falei pra Brenda, eu vou. Tu fica aqui nessa pracinha, tu se esconde, porque já era perigoso uma menina numa pracinha sozinha. Eu falei, tu se esconde, fica aqui nessa pracinha bem quietinha, e eu vou com esse cara. Pois bem, sentei, fui na moto, e este cara me levou de moto pra uma outra cidade, que era tipo do lado da cidade que a gente tava, que é Guaíba. E a gente parou num laço e eu já pensava eu já sabia que eu ia morrer, né? Eu pensei, nossa, é hoje. E eu tô morrendo da forma mais idiota possível. Mas enfim, e daí a gente parou de moto na frente de um açougue, esse lugar que eles vendem carne. E daí ele pediu pra ficar esperando lá de fora, com a moto. E ele entrou, aí ele pegou alguma coisa lá, e daí ele falou, vamos lá. E daí eu pensei, meu Deus, pra onde é que ele vai me levar agora? Daí eu subi na moto bem quietinho. E ele tava andando muito rápido com aquela moto, tipo, muito, muito, muito rápido mesmo. E era tipo 11 horas da noite, não tinha ninguém na rua, então eu tava com muito medo. Eu tava tipo mandando mensagem pras pessoas, tipo assim, nossa, foi muito bom ter te conhecido, mas eu acho que eu tô morrendo. Mandava mensagem pra Brenda, falava pra minha mãe que eu amo ela, desculpa por eu estar fazendo isso com ela. E daí ele pegou, então eu vi que ele tava me trazendo de volta pra aquela pracinha, daí eu comecei a ficar mais tranquilo, sabe? Só que acho que isso deve ter demorado 1 hora e pouco, essa viagem de uma cidade pra outra, e várias coisas passando na minha cabeça. Aí a gente chegou lá de volta na pracinha, estava a Brenda, e acho que a Brenda me mandava mensagem e eu não tava mandando mensagem pra ela, porque o cara tava indo muito rápido, então eu tava me segurando naquela moto pra não cair, sabe? Então eu já não tava mais respondendo ela, então ela já achou que eu já tava morto. Foi um negócio bem sinistro. Então, aí quando eu desci da moto, quando ele me deixou na pracinha, a Brenda veio bem feliz. E daí o cara pegou e me olhou e falou, tu achou que eu ia fazer alguma coisa ruim pra ti, né? Aí eu falei, sim, eu achei. Ele falou, não, eu não sou esse tipo de gente. Aí eu fiquei bem feliz. Mas enfim, acho que a maior treta que eu já me meti foi ir na moto com um traficante. Não façam isso, galera. Não sejam essa pessoa. Mas enfim, hoje em dia eu posso rir, posso falar dessa história. Hoje eu tô irritada, né? Mas antigamente eu não dava, tava com muito medo. Enfim, eu acabei de chegar de uma corrida. Normalmente nos domingos eu não exercito muito, né? Eu tento descansar. Só que como tá ensolarado aqui, tá um dia muito bom, eu decidi ir dar uma corridinha, conectando com isso, com esse negócio ativo. Isso aqui pra responder a última pergunta. Eu vejo que você vai muito na academia. Nos conte sobre sua jornada fitness. Senta que lá vem história. Então, quando eu tinha 20... Logo quando eu cheguei no Canadá, então acho que foi uns 5 anos atrás. Quando eu saí do Brasil, na verdade, eu tava pesando 92 quilos, o que é muito, né? E eu só tinha 21 anos. E daí, no meu segundo ano aqui no Canadá, eu comecei a notar muito que eu estava sempre, tipo, com muita falta de ar. Eu estava sempre muito cansada, não conseguia, tipo, subir escada. Não conseguia fazer nada sem ficar, tipo, morrendo de cansado depois. E daí, eu percebi, então, que a minha saúde estava muito ruim. E eu decidi muito mudar isso. Foi, tipo, uma chavezinha que virou, assim, na minha cabeça, do nada. E daí eu decidi mudar. Quando eu tomei, então, essa decisão de querer mudar e ter uma vida mais saudável e tudo mais, nem foi muito por causa de corpo, né? Foi mais porque eu percebi que se eu deixasse pra fazer isso depois, tipo, emagrecer e ter uma vida mais saudável, depois de uma certa idade fica muito mais difícil. Eu acho que quando eu tinha 23 anos, eu comecei a correr, fui pra academia
Eu ia pra academia do prédio, tem um cachorro aqui em cima que tá me incomodando. Eu ia pra academia do prédio todos os dias e eu corria. Aí eu corri por provavelmente um ano inteiro, todos os dias, sem falhar nenhum dia. Eu comecei aos poucos, assim, eu comecei, tipo, correndo 10 minutos, depois 20 minutos, depois quando eu vi, tava 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. E acho que o máximo que eu fiz foi, tipo, 5 quilômetros, né? E daí eu comecei a ver muita diferença no meu corpo, muito rápido. Então, desde lá, desde os meus 23 até hoje, eu perdi 22 ou 23 quilos. Aí fazem 2 anos, então, que eu tô muito focado e tentando manter, tipo, um corpo legal, uma vida muito mais saudável. Mas fazem 2 anos que eu tô, tipo, malhando bastante. E ano passado, então, eu contratei um coach, um fitness coach. Então, ele tá me ajudando já faz um ano, com comida, tipo, com alimentação e tudo mais. Eu não sigo nenhum tipo de dieta. Quer dizer, a dieta que eu sigo é mais ou menos, tipo, não existe uma dieta. Eu sou meio contra dietas, né? É a minha opinião de graça aí pra vocês. Essa coisa que as pessoas, que os nutricionistas falam, você tem que comer 3 colheres de arroz, 1 colher de feijão, tarará. Isso pra mim é tudo, eu não gosto, né? Não confio. Eu acredito muito que as pessoas têm que entender e saber quanto que o teu corpo precisa ingerir de comida. Por comida eu digo quantas calorias, quantas gramas de proteína, quantas gramas de carboidrato e quantas gramas de gordura. Já faz um ano que eu conto os meus macros, então tudo que eu coloco na minha boca, tudo que eu vou comer, eu peso e tem um aplicativo que escaneia, né, a comida, tipo o código de barra do negócio, e ele me dá todos os macros daquela comida. Então faz mais ou menos, faz já um ano então que eu tô fazendo isso, e hoje em dia pra mim é muito mais fácil, eu já tô muito acostumado a fazer, no começo foi bem difícil. Mas, enfim, tudo que eu como, eu peso. E eu tenho um número X que esse coach fica mudando toda semana pra mim. Então, por exemplo, hoje eu posso comer 1.800 calorias por dia. O meu goal pra proteína é 175 gramas de proteína. E eu preciso comer 145 gramas de carboidrato e 60 gramas de gordura. Então, tipo assim, agora, tendo esses números, eu meio que monto o que eu vou comer. Então, eu sou meio livre pra comer o que eu quiser, mas tem que estar dentro desse número X de calorias, proteína, gordura e carboidrato. E desde que eu comecei a fazer isso, meu corpo começou a mudar bastante. Faz 3 semanas que eu tô cortando, né? Então durante o inverno eu estava bulking, tipo, eu tava comendo pra ter mais massa. E daí agora que o verão tá chegando aqui, a gente começou a cortar. Aí por cortar é tipo como se fosse um déficit calórico que eu tô fazendo. Então eu tô malhando mais pesado e tô comendo menos pra que tudo aquilo que eu ganhei de peso no inverno se transforme em músculo. Então é basicamente isso. Mas enfim, é isso mais ou menos a minha rotina fitness. Se isso te inspirou de alguma forma, que ótimo. Se não, se te inspirou, não tem nada que possa fazer, né? Porque você tem que se inspirar. Enfim, aqui a gente termina o vídeo, então. Um beijo. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever neste canal. E já vai ter um próximo vlog que eu já estou gravando em paralelo com ele, tá bom? Valeu!